Graça e paz, amados e queridos do Senhor, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida. Que bom que você está participando de mais uma devocional. Aproveita aí, compartilhe o canal, curte o vídeo. Que Deus abençoe você. A nossa devocional está baseada em Marcos, no capítulo 10, do versículo 17 ao 27. Você pode parar o vídeo agora, pegar a sua Bíblia, ler e refletir. Em resumo, fala de um homem, de um jovem rico, que busca o Senhor Jesus, querendo saber como ele pode alcançar a vida eterna, a salvação, como ele pode usufruir daquilo que Jesus vem ensinando até este momento. E então Jesus questiona ele se ele tem seguido os últimos 6 mandamentos dos 10 mandamentos. É interessante porque os 4 primeiros falam a respeito de como nós lidamos com Deus, as coisas direcionadas ao Senhor, e os 6 últimos dos 10 mandamentos falam de como nós interagimos com as outras pessoas e como nós devemos interagir com elas. E o jovem, ao ser questionado a respeito de seguir esses últimos 6 mandamentos, não matarás, não darás falso testemunho, honrar pai e mãe e todos os outros. Ele diz que desde a juventude, desde mais jovem, ele observa todos os preceitos. Então Jesus, vendo como ele tem seguido esse amor para com o próximo, Jesus então vai além, vai um pouco além disso. Então você só precisa pegar o que tem, dividir com os pobres e então venha e me siga. Jesus aqui coloca à prova aquilo que ele tem, a forma como ele tem interpretado aquilo que Jesus perguntou se ele segue ou não, e ele disse que seguia desde a juventude. Como eu disse, os 6 últimos mandamentos dos 10 mandamentos diz respeito a como eu me relaciono com as pessoas. Aquele homem conta a história que ele saiu triste porque ele tinha muitas riquezas, o que me diz que ele não estava disposto a abrir mão daquelas riquezas em favor do próximo, que ele não estava disposto a entregar aquilo que tinha com relação ao amor que ele sentia pelas pessoas. E que ele seguia aquela lei, que ele seguia os 10 mandamentos tão somente por algo pragmático na vida dele, algo que estava ali estabelecido, mas que ele não enxergava um sentido maior por trás da lei do Senhor. E muitas vezes é assim nas nossas vidas. Nós simplesmente vivemos uma vida como cristãos, vamos à igreja, fazemos as coisas como nós acreditamos que é certo, que é justo, que é reto e que é íntegro, mas que nós não observamos o que existe por trás daquilo, o contexto que está por trás daquilo, o que é que Deus quer com aquilo que Ele está exigindo de nós e que nós costumeiramente fazemos, só que sem perceber. O que me mostra é que quando eu não percebo o real valor que existe por trás das coisas que o Senhor exige de mim, eu não consigo alcançar a este Deus maravilhoso. Se eu não compreendo o perdão que Deus me deu, eu não entendo o que significa perdoar. Enquanto eu não compreender quão grande é esse amor do Senhor que entrega o seu Filho para me salvar, que entregou o seu Filho para me salvar, eu não consigo entender o que significa perdoar 70 vezes 7. É interessante pensar que, já que aquele homem, o jovem rico, estava seguindo os 6 últimos mandamentos, indica que a riqueza que ele tinha foi conseguida de forma justa. Ele não roubou, ele não matou, ele não invejou de ninguém, ele não extorquiu de ninguém, não tirou aquilo de ninguém. Ele conseguiu a riqueza de forma justa, trabalhando. Agora, queridos, pensem um pouco. Até mesmo as coisas que nós conseguimos de forma justa podem muitas vezes nos atrapalhar na nossa caminhada com o Senhor quando nós não entendemos para que é que nós conseguimos aquelas coisas, para que Deus nos dá essas coisas que nós conseguimos de forma justa. Muitas vezes uma faculdade pode atrapalhar a nossa vida com o Senhor. Muitas vezes um trabalho pode atrapalhar a nossa vida com o Senhor. E aí é importante a gente perceber aquilo que Jesus vem falando um pouco depois. Se um braço te faz tropeçar, se um olho te faz tropeçar, se uma perna te faz tropeçar, se qualquer coisa te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora. Só que muitas vezes nós começamos a pensar que, como foi algo adquirido de forma justa, de forma íntegra, seguindo as ordenanças do Senhor, a lei do Senhor, a gente não precisa se livrar dela. A gente não precisa deixar aquilo de lado. A gente não precisa dizer não para tal coisa, ainda que pareça boa.
E nós entendemos que podemos continuar daquele jeito, da mesma forma que o rico ficou triste, porque ele queria continuar com a sua riqueza. Muitos também ficaram tristes, querendo continuar com aquelas coisas, com aquelas práticas, com aqueles velhos ideais, que ele acredita que é certo, que ele entende que não tem problema dentro da palavra de Deus, mas que está atrapalhando a vida dele, a caminhada dele e dela diante do Senhor. Nós precisamos então compreender que tudo quanto Deus nos dá, tudo quanto nós adquirimos, pelos meios certos, justos, retos e íntegros, foram dados por Deus para que nós possamos usufruí-los dentro do propósito da salvação, dentro do propósito que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas, para cuidar do outro. Não adianta tão somente seguir cegamente a palavra do Senhor, não adianta tão somente fazer por fazer. É preciso encontrar um sentido, é preciso encontrar um motivo no fazer, o motivo real, o motivo que Deus coloca na sua lei e naquilo que ele exige. É preciso encontrar motivo no amor para poder amar. É preciso encontrar motivo no perdão para poder perdoar. É preciso encontrar motivo na oração para que se ore como se deve. É preciso encontrar motivo na reunião solene, no ajuntamento solene, para querer congregar de fato e para estar ali de corpo e alma presente. Nós não podemos ser crentes nominais, nós precisamos ser crentes que adoram ao Senhor em espírito e em verdade, pois de fato Deus é espírito. Então nós não podemos ficar só com as palavras, vivendo uma vida sem sentido. Nós precisamos encontrar o sentido que há em Cristo Jesus e nas palavras do nosso Deus para as nossas vidas. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua vida.